Boa noite a todos. Boa noite. Então, que Jesus possa nos inspirar, né, nos amparar, todos nós, para que cada palavra que dita, né, que não são palavras minhas, são palavras da espiritualidade sempre, né, que a gente possa aproveitar ao máximo essa noite. Jesus, luz do mundo. As palavras são dele. Eu sou a luz do mundo. Né? Então, por que Jesus é a luz? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Tá. Bom, para a gente chegar em Jesus, eu pensei em buscar os ensinamentos desse livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, né? Psicografia do Chico Xavier, vamos por assim, uma história, vamos dizer assim, a descrição, né, descrevendo a trajetória da humanidade até os dias atuais, vamos dizer assim. Então, quem descreve essa trajetória não sou eu, é o Espírito Emmanuel, tá bom? Então, ele começa dizendo que a humanidade nunca esteve desamparada, nunca esteve só. Certo? Sempre Jesus, que é o governador espiritual do nosso planeta, enviou os seus discípulos, seus missionários, vamos dizer assim, né, para nos trazer mensagens da nossa imortalidade, da necessidade de a gente vivenciar cada vez mais e melhor o amor, né, de não estarmos muito agarrados, muito apegados à nossa materialidade, já que somos espíritos. Então, o tempo todo, emissários do Cristo vieram ao mundo e trouxeram essas mensagens. Emmanuel vai escrever alguns nesse livro A Caminho da Luz, né? Ele fala de Krishna, né? Krishna, para uns é Deus, é um Deus do hinduísmo. Mas Krishna viveu, é um espírito que reencarnou, que esteve aqui, né? E Krishna fala muito sobre a lei de causa e efeito e a reencarnação. Veja que Krishna viveu 3.000 anos, 3.500 anos antes de Cristo. E ele já falava na lei de causa e efeito, falava da reencarnação. Aí nós vamos ter Buda. Buda nasceu no Nepal. O Nepal fica entre a China e a Índia. Certo? É onde vive hoje o Dalai Lama, né? Então, o Buda nasceu no Nepal, então, lá no Oriente também. E Buda também vem falar do autoconhecimento, da necessidade do autodescobrimento, certo? Buda também fala da reencarnação, e ele fala da busca do Nirvana, né? O Nirvana, que muitos entendem como a saída totalmente assim, a impessoalidade é ao contrário. O Nirvana seria a busca de você encontrar Deus em si. Ou seja, você vivenciar uma encarnação como um espírito, independente de ter corpo ou não. Esse é o Buda, a teoria, né, do Buda, os ensinamentos do Buda. Teve também no Oriente Médio, né, a Kabbalah judaica, um nível mais espiritualizado dos ensinamentos da Torá, né, da Bíblia hebraica. Os Vedas, com seus textos maravilhosos, lá na Índia também, né? Teve Confúcio na China, Lao Tse, todos 600 anos mais ou menos antes de Cristo. Zaratustra, esse viveu na Pérsia, que hoje é o Irã, né? Zaratustra é um pouco mais, é 1000 e poucos anos. Esse Hermes Trismegisto, que é do Egito, também 600, 700 anos, se eu não me engano, antes de Cristo. Então, foram pessoas que trouxeram essa mensagem espiritualizante, né? Essa mensagem superior para o mundo dos encarnados aqui na Terra. Mas isso tudo muito antes de Jesus, bem antes, né? Mas essas mensagens que eles trouxeram, reencarnação, possibilidade de um espírito mudar de mundo, de planeta, essa ideia, isso é chamado de transmigração dos espíritos ou da alma, né? Essas ideias eram ideias muito avançadas para a população média do planeta. Vê que até hoje
São pouquíssimos que aceitam essa ideia. Imagina naquela época, vamos por aí 2.500 anos, 3.000 anos atrás. Era muito difícil. Mas é interessante, né? Porque é uma mensagem que, se ela veio e Jesus, ou Cristo, o governador planetário, mandou esses enviados para falar sobre isso, pô, peraí, se ele mandou, é porque ela tinha uma importância, né? Mas se nós, como população da Terra, não tínhamos capacidade de entender essa mensagem, por que ele mandou? Por que? Para quem ele mandou? Né? Para que essa mensagem foi trazida até nós? Então, pensa nisso. Se ninguém ia entender por que ele mandou, né? Meio, né, estranho. Mas eram mensagens bastante profundas, como eu tinha dito, né? Mas que não se destinavam a toda a humanidade. Elas eram direcionadas a um grupo de espíritos que estava vivendo aqui. E quem eram esses espíritos? Tudo que eu estou dizendo está no livro Evolução, a Caminho da Luz. Está tudo lá, tá? Não estou inventando não, tá bom? Então, essa mensagem estava direcionada para uma população, que era a dos espíritos que foram exilados de um outro mundo, que vieram para a Terra numa época em que o mundo deles estava passando pela transformação que a Terra hoje está passando. Eram espíritos. Emmanuel fala que são espíritos que viviam num dos planetas que orbita em torno de um sol chamado Capela. Isso dá para se ver só na constelação de Cabra, que eles falam, né? Cabra ou Capela, dá para ser visto só no hemisfério norte. Bom, esse mundo estava se transformando, estava ficando melhor, mas existia um grupo de espíritos, e um grupo, é lógico, um grupo de alguns milhões, né? Não é de, vamos pôr lá, de meio milhão, vamos pôr só para dar, meio milhão de espíritos que não iam conseguir permanecer naquele mundo. Então, diz que eles foram trazidos até aqui, conversaram, receberam de Jesus a promessa de que ele não os desampararia. Então, eles iam estar encarnando na Terra quando nós estávamos saindo da fase de primatas. Então, eles são bem antigos, muito antigos, né? Então, já existia na Terra a população negra na África e a população amarela na China, principalmente, né? Então, esses espíritos começaram a reencarnar em corpos quase de primatas, né? E foram se adaptando, e eles dão origem à raça branca, né? Que vão formar 4 populações. Essa raça branca uma parte são os arianos, que vai assim, preencher a população da Europa, né? E vai se misturando com os daqui, né? Outra parte vai para o Egito, outra para a Índia, né? E uma outra para a Palestina, né? Região onde hoje é o Israel, né? Então, eram espíritos inteligentes, ou seja, uma cultura enorme, mas um coração endurecido. Então, daí a gente percebe a importância de não só intelecto, mas também sentimento, né? Então, eram espíritos evoluídos intelectualmente, mas de corações bastante endurecidos, eram moralmente, vamos dizer assim, atrasados, né? Então, esses espíritos foram trazidos para a Terra para ajudar na evolução, né, da população terrena. Então, eles foram se misturando e foram preenchendo várias regiões do planeta, né? Então, ao mesmo tempo em que eles iam recebendo, através das dificuldades que eles iam enfrentando na vida, né? Assim, imagina você, a ideia do ser expulso do paraíso, que está, por exemplo, na história bíblica de Adão, é essa. Alguém que foi expulso de um lugar muito melhor e veio habitar um mundo muito inferior. Então você saiu do paraíso, né, e veio para um lugar bem pior. E esses espíritos,
Então, da mesma forma que eles evoluíam, ajudavam na evolução intelectual das pessoas, eles também iam aprendendo nessa convivência com tanta gente inferior a eles intelectualmente, iam mudando também os seus sentimentos. E com isso, eles foram se capacitando para voltarem para o seu planeta. Então, muitos voltaram. Né? Muitos voltaram. E isso a gente está falando em milhões de anos, gente. Não estamos falando em 10 encarnações e depois foi embora. Não, é muito tempo, tá bom? Então, como esses saberes que eles trouxeram eram muito profundos para aquela população, o que eles fizeram? Aqueles mais capacitados se reuniram em templos, dá o nome que vocês quiserem, igreja. Eles foram formando os colégios de iniciados, ou seja, aquelas pessoas que tinham capacidade de entender aqueles ensinamentos tão profundos como reencarnação, por exemplo, como transmigração da alma, como tantos outros ensinamentos. Eles foram percebendo que a maioria da população não conseguia entender, eles se recolheram, né? Então, para a população falar, existe Deus, tá, não sei o quê, em alguns lugares vários deuses, né? Só o povo de Israel ficou com o Deus único, né? Os outros foram, mas eles foram se fechando, né? E então a gente tem, por exemplo, a civilização egípcia, né? Eles fizeram, até hoje não se sabe como foram construídas as pirâmides. Nós estamos há 3.000 anos, 4.000 anos da construção das pirâmides, não sabemos ainda como foi construído. Tem várias teorias, mas ninguém sabe. E dizem que é uma homenagem aos céus. Eles eram muito ligados às constelações, às estrelas. Ou seja, eles sabiam que eles tinham vindo de lá. Eles tinham essa consciência, né? Então, isso acontece muito. E eles vão aos poucos partindo, né? Então, aqueles que conseguiram interpretar bem, assimilar esses conhecimentos que estavam aqui, que eles traziam no íntimo do seu ser, né? E foram se modificando moralmente, eles foram voltando para o seu mundo de origem, né? Rever os seres amados que tinham ficado por lá. E aqui foram ficando alguns outros, né? Que não se modificaram, né? Muitos desses que não permaneceram de corações endurecidos, talvez estejam até hoje entre nós, né? Os que aproveitaram, voltaram e não tiveram mais a necessidade de reencarnar neste planeta. Foram para o seu mundo de origem, né? Então, para essas pessoas, o que eu estou dizendo, a transmigração da alma, renascer em corpos diferentes, que é a reencarnação, isso para eles não era um bicho de 7 cabeças, como até hoje a gente fala em reencarnação. Aqui no centro se fala com naturalidade, né? Reencarnou, não sei o quê. Mas fora daqui, esse negócio de reencarnação não acredito muito, não. As pessoas não têm dificuldade de aceitar, né? E é por isso que essas doutrinas sobre reencarnação, elas perduraram e permanecem até hoje. Porque, como disse Jesus, né? Tudo que meu pai não plantou, toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. Ou seja, o que é verdade prevalece, permanece. O que não é verdade some. Se isso ficou até hoje, é porque é verdadeiro. Bom, desse grupo de hindus, arianos, egípcios e hebreus, né? Um grande número voltou. Vamos dizer, como eu falei, 500.000, vamos pensar só para, né? 400 mil voltou. Tá? Olha, o número não está no Aimara, não. Estou chutando só para dar um exemplo. Né? Mas 100 ficou por aqui. Né? Então, e esses que ficaram, por que ficaram? Porque não se modificaram nos valores morais. Para que a gente perceba a importância dessa modificação. Bom, nós, como humanidade, fomos nos desenvolvendo. Os que eram daqui, né, os originários da Terra, e aqueles que não foi permitido que voltassem, fomos nos desenvolvendo, né? Melhorando a nossa capacidade intelectual, mudando um pouquinho dos nossos sentimentos, né? Mais ainda,
né, faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa, ó. Talvez, eu escrevi até aqui, ó, talvez não tivesse espiritual e intelectualmente condições essa nova população de entender aqueles ensinamentos tão profundos que vieram com aqueles seres do outro planeta, né? Os ETs. Tem um livro que chama Eram os Deuses Astronautas, onde é meio comentada essa história. De onde veio aquele povo? O que eles faziam era muito além do conhecimento da época, né? Então, essa grande maioria que ficou aqui talvez não tivesse essa capacidade intelectual para entender esses ensinamentos sobre mundo espiritual, sobre transmigração da alma, sobre mediunidade, sensibilidade extrasensorial, talvez não tivesse, né? Mas já era capaz de entender algumas coisas essenciais, coisas assim, básicas para a nossa evolução, né? Coisa que ajudaria no nosso desenvolvimento intelecto, moral. Então, era necessário que chegasse na Terra um ensinamento, um conhecimento que não fosse tão profundo como aquele de antes, né? Mas que tirasse o grosso da população daquela pasmaceira que ela estava vivendo, daquela primitividade que a gente vivia. Só que esse conhecimento não ia vir para um povo, como veio para os hindus, para os arianos. Não, era um conhecimento para toda a humanidade. Isso que é o importante, né? Não se esqueça, Jesus é a luz do mundo, não é a luz do povo de Israel. Jesus não é a luz do povo ocidental, do povo oriental. Jesus é a luz do mundo, né? Então, era preciso que esse conhecimento viesse para tirar a humanidade da escuridão, né? Escuridão, tanto intelectual quanto moral, tá bom? Então, o que os espíritos superiores decidiram, né? A maioria da humanidade não conhecia a lei do amor, não conhecia a lei do amor. Por quê? Porque essa lei do amor só estava divulgada para alguns poucos nesses tempos dos iniciados, né? Iniciado quer dizer aquele que penetrou os ensinamentos profundos, né? Por isso que é iniciados no ensinamento mais avançado. Então, essas questões sobre vida após a morte, elas existiam, mas não estavam ainda assim disseminadas. Ela não era uma coisa, né? Uma coisa que todo mundo já entendia. Então, ó, o que acontece? A maioria do ser humano não tinha esse conhecimento. Estava todo mundo ainda na escuridão, nas trevas, vamos dizer assim, né? Então, entendendo, ó, olha a forma que eu escrevi, entendendo que teríamos dificuldades para compreender temas tão profundos, tão complexos, como esse sobre reencarnação, sobre mudar, nascer de novo num corpo diferente, né? Quem é o governador? Jesus. O governador espiritual do nosso planeta decidiu vir em pessoa, ele mesmo trazer a mensagem. Essa mensagem que serviria para todos. Mas aí você pensa assim, bom, se Jesus mandou uns caras lá, certo? Krishna, Buda, toda gente intelectualizada, muito evoluída, trazer um conhecimento. Imagina qual seria o conhecimento que viria da parte do próprio mestre, do grande governador. A gente pode pensar, ele vai falar até de mudança de galáxia, ele vai falar, mas não. Porque Jesus, ele veio trazer ensinamentos para todo mundo, e não para um grupo de pessoas. E se era para todo mundo, ele tinha que pensar daquele que mais humilde até o mais evoluído, né? E do mais evoluído, o amor estava ainda meio frio nesses corações. Então, ele tinha que trazer um conhecimento para todo mundo, para todas as pessoas que aqui viviam, né? Então, o que Jesus faz? Pensa bem, ele vai trazer um conhecimento profundo demais, não vai servir para ninguém. Muito básico, muito simplesinho, não vai sensibilizar os corações mais evoluídos, né?
Então, o que fez Jesus? Ele não veio trazer uma revelação super, né? Mas ele veio trazer algo que possibilitasse que a humanidade saísse da escuridão. Tá? Mas não um grupo de pessoas, mas todo mundo, né? A mensagem de Jesus, ela é profunda, mas ela é bastante simples. Ela não tem muito lero-lero, não tem que entender muita coisa. Então, ó, o objetivo é trazer para o mundo luzes espirituais. Eu sou a luz do mundo, de Jesus. Né? Então, e para que essa luz? Para que nós despertássemos. Você está nas trevas, você está dormindo. Eu jogo luz sobre você, você desperta. Mais ou menos assim, né? Então, se a mensagem não era para todo mundo, ela não poderia ser muito profunda. Já falamos sobre isso, né? Porque a maioria de nós não teria condições de entender. Então, ele precisava focar em algumas coisas que fossem assim essenciais para a nossa evolução, para a gente deslanchar, né? Não só no desenvolvimento intelectual, mas também moral. E aí, o que ele vai nos trazer? Jesus, compreendendo as nossas necessidades, ele vai trazer 3 ensinamentos básicos para nós. Deus como Pai. Porque até então ninguém falava de Deus como Pai. Ele vai trazer Deus como Pai, o amor como regra de conduta e a certeza da nossa imortalidade. Parece simples, né? Parece simples, mas quantas pessoas aqui, quando estão passando por uma dificuldade, esquecem que Deus é bom, é justo, é sábio? Quantos de nós aqui hoje ainda, 2000 anos depois, Deus, o que Deus estava pensando quando me fez passar por isso? Acho que Deus estava louco na cabeça, acho que Deus estava dormindo quando me deixou essa prova aqui, né? O amor, a gente ainda não precisa nem falar, né? A dificuldade nossa de amar de verdade é enorme, né? E a imortalidade, apesar de a gente, eu acho que eu não vou morrer, mas tem um medo de morrer, não tem? Quem fala assim, ó, se for hoje, tudo bem. Pode? Pode? De jeito nenhum. Aí, ó. Tá vendo? A nossa dificuldade, não em acreditar na nossa mortalidade, mas de não temer a nossa morte física e a nossa entrada no mundo espiritual. Então, gente, percebem quanto nós temos que entender esse assunto? Então, vamos pegar um pouquinho de cada um. Vamos lá. Imortalidade. Ó, todo mundo que veio falar de imortalidade, Krishna, Buda, os judeus, todo mundo que falou de imortalidade falou, pregou, mas nenhum demonstrou. Jesus veio e demonstrou que nós não morremos. 3 dias depois da sua morte ele aparece, ele convive com os seus discípulos, ele come pão, ele não fica só não, ele convive, ele toma água, ele faz tudo, ele vai pescar com os caras depois da sua morte. Então Jesus comprova a imortalidade. Porque nós já entendemos Jesus não como alguém diferente de nós, é só mais evoluído que a gente, mas ele é igualzinho a nós, ele é feito do mesmo barro. Então Jesus mostra que a imortalidade é uma realidade, né? E olha, gente, ter certeza da imortalidade é uma coisa que muda muito a vida, muda muito. Porque quando você tem a certeza de que você não morre, você começa a viver melhor desde já. Porque, por exemplo, imagine com uma pessoa de 70 anos, bom, minha vida falta o quê? Mais 10, mais 20? Não vou fazer mais nada. Agora, se eu sei que eu posso aprender um monte de coisa de 70 até 80 anos, eu vou morrer com 80, mas quanto eu consigo crescer? Depois, a minha vida continua. Eu não vou perder nada do que eu estudar, do que eu aprender, do que eu trabalhar em mim. Estudar, que eu digo, é assimilar conhecimentos, né, para modificar o meu modo de sentir e o meu modo de pensar, de agir. Né? Então, ter certeza da nossa imortalidade modifica a nossa vida por demais.
Como diz lá o Roberto Carlos na música, né? Existe uma outra vida além, e assim um renascer, morrer não é o fim. O Roberto Carlos falou, se ele cantar, pode. E Jesus fala, você não aceita. Né? Jesus provou que imortalidade não existe. O amor. O amor, Jesus deu demonstrações de vários tipos de amor. Né? Então, e é isso que eu acho que é interessante a gente pensar aqui agora, que o amor, ele nos foi mostrado como uma forma, um antídoto para o nosso próprio sofrimento. Se eu amar, eu não sofro. Por que nós sofremos? Porque nós não amamos ainda. Em plenitude, como disse Jesus. Certo? Eu amo meu filho, mas eu não amo tanto o filho do meu vizinho. Né? O meu filho mais que o meu sobrinho. Então, o nosso amor ainda não é um amor como o que Jesus nos ensinou. Então vamos lá. Ele falou assim, ó, aquele que demandar contigo e tirar-te a túnica, dá-lhe também a capa. Lá no fazenda. Se alguém te obrigar a andar uma milha, 1000 passos, anda 2000. Ou anda 2, né? São ensinamentos que estão no Evangelho de Mateus. Então veja, o que ele está querendo dizer com isso? Vai além do que é o necessário. Não fica parado, sabe? Tirou isso, dou isso. Não, vai além. Entrega, ama, serve, ajuda. Não fica preocupado. O Galácio me pediu para ir fazer tal coisa. Só faço aquilo que ele não pediu mais. Não, então eu chego lá, eu vejo que fraca demais alguma coisa, eu faço. Esse é o amor que a quem tem prazer em ajudar faz. Não fica preocupado, eu vou só até aqui, mais que isso, ele não me pediu, eu não vou fazer. Então não é por aí. Então isso é legal a gente pensar. Ele fala do amor incondicional, por exemplo, na parábola do filho pródigo. Quando aquele pai, depois de um filho pegar toda a parte dele da herança, consumir tudo, volta de cabeça baixa, aquele pai sai correndo e abraça o filho. Esse é o amor incondicional, porque aquele pai, e esse pai a gente pode imaginar que Jesus teve a intenção de falar, esse pai é Deus, né? Que podemos errar quanto a gente quiser. Sempre que a gente fala assim, estou arrependido, quero voltar, Deus abre os braços e vem de encontro, correndo, para nos abraçar. Vem aqui. Vamos começar de novo. Tudo que a gente fizer tem consequências. É lógico que tem. Mas nós não recebemos jamais castigo de Deus. A gente recebe novas oportunidades. E é lógico, se eu não fiz direito uma vez, eu não tenho a prática para fazer certo agora. Então vai ser mais difícil para mim. Mas não quer dizer que ele está me punindo. Quer dizer que ele está me dando a chance. Então, é importante esse amor que Jesus fala na parábola do filho pródigo, que é o amor de um pai, o amor de Deus, um amor que não impõe condições. Fala também desse amor incondicional na parábola do bom samaritano, onde um desconhecido vai e ajuda outra pessoa. Ele não conhecia, ele falou, bom, eu vou ajudar o Galácio, mas a Raquel eu não conheço bem, não vou ajudar. Não, ele desconhecia, mas ele vai e ajuda. Esse amor que Jesus falou, certo? De não ficar olhando para quem você quer ajudar. O Fernando merece, mas a Sônia não sei se merece. Não interessa, você tem que fazer. Se eles merecem, o que eles vão fazer do que você fizer de bom para eles, o problema já está com eles. Esse é o amor incondicional da parábola do bom samaritano. Ele deixou isso escrito. Está lá no Evangelho de João. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, essa é uma regra. Amar incondicionalmente. Amar todo mundo. Né? Você quer ser um discípulo de Jesus? Começa a amar. Menos crítica. Vê uma coisa errada, não precisa criticar. Você já viu? Você sabe que tá bom, não precisa divulgar. Sabe? Você viu o que o fulano fez? Silencia. Diante do erro do outro, se você puder ajudar aquela pessoa que está errando, vai lá e ajuda. Se não, não precisa criticar. Não vai adiantar muito. Tá bom? Ele vai além, né, nesse amor. Ele fala de amar os inimigos. Nossa, nós temos dificuldade de amar até os parentes, né? Imagina os inimigos. Mas ele fala que é necessário. Né?
E é interessante que quando ele fala de amar os inimigos, é uma coisa que não existia naquela época. Não existia. Na Torá, nos ensinamentos do Velho Testamento, ensinava você a amar o seu próximo e a Deus só. E o seu próximo é quem que era? Os seus familiares. Esse era o amor que era pregado na Torá. Jesus vem falar em amar os inimigos. Opa. Então, ó, nessa proposta de amar os inimigos aparece o perdão. Porque o inimigo é quem? É aquele que me fez algo de errado. Então, amar meu inimigo significa perdoar o que ele me fez. Concorda comigo? Né? E aí eu fui procurar, né, que no Velho Testamento existe a palavra perdão 78 vezes. Só em uma não é o perdão de Deus para com os seus filhos. É um perdão lá que parece que é o Jacó. Jacó pede perdão para o seu irmão, Isaú. Único. Os outros 77 vezes que tem a palavra perdão, é Deus perdoando a humanidade, os seus filhos. Então, não existia essa ideia de perdão. Jesus que veio trazer. Olha, ele não veio falar de mundos espirituais, ele não veio falar de reencarnação. Jesus falou muito pouco de reencarnação, né? Mas ele veio dar a ideia da necessidade da nossa convivência melhorar. Nós, os encarnados, né? Então, e o legal é que Jesus não explica, olha galera, você tem que amar por causa disso, daquilo. Não, ele fala que você tem que amar. É simples assim. Tem que amar e pronto. Mas por que tem que amar? Certo? Esse, ó, ele falou, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ele falou isso na última reunião que ele teve com os discípulos lá na última ceia, como, né? O meu mandamento é esse. Ou então, em outras traduções, um novo mandamento eu vos deixo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então veja, ele foi além, bem além, mas em coisas que nós éramos capazes de realizar, né? Então esse não é uma orientação simples, é um mandamento. Se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que seguir o que ele fala. Então, é um mandamento. Então, não é para a gente ficar avaliando. Mas eu devo amar, eu devo perdoar. Até que ponto? Né? Pedro perguntou para ele, falou 70 vezes, 7 vezes. Né? Pedro falou, vai perdoar aí, ele falou para Pedro. Né? A cada pecado, né? A cada erro. Então, isso é interessante. Jesus não explicou muitas coisas não. Tá? Ele deu as orientações. Faz isso. Não fica enrolando não, né? Ele fala da necessidade da reconciliação com aquele que se tornou nosso adversário. Então, perdoar a quem me ofendeu. Então, eu estou perdoando. Reconciliar-se com o meu adversário é o contrário. É eu ir em busca da compreensão do perdão do meu adversário. Não é isso? Então, ó, quando o Galácio me fez um mal, eu vou perdoar o Galácio. Agora, eu fiz para o Galácio. Então, tem essa passagem lá no Mateus também, ó. Se for trazer uma oferta no altar, e aí você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, ou seja, se alguém tem alguma coisa contra mim é porque eu fiz coisa errada, né? Então, quem precisa de perdão sou eu. Então, larga a tua oferta no altar e vai lá e se reconcilia com o teu adversário. Quem que é o adversário, senão? Aquele que era meu amigo antes e que eu, numa atitude equivocada, afastei de mim, né? Então, na reconciliação, ele está nos falando da necessidade de também recebermos, de buscarmos, né, o perdão daquele a quem nós ofendemos, aquele a quem nós machucamos, né? Então, veja que o perdão é eu perdoar e eu também buscar o perdão quando eu errei, né? Então, ele mostra para nós o valor do perdão em todas as circunstâncias, né? Quando eu sou ofendido e quando eu ofendi. Então, e ele termina falando isso. Pai, perdoa esse povo aqui, eles não sabem o que estão fazendo. Então veja, cada vez que eu me lembrar dessa frase de Jesus, dita lá na cruz, nos últimos momentos da sua vida aqui na terra, eu penso que
quando uma pessoa faz um mal para mim, ela não sabe as consequências que vão advir desse mal para ela, não para mim. Então, se ela soubesse disso, ela não faria. Por exemplo, eu sou traficante, né? Eu sou traficante. Eu estou prejudicando só aquele para quem eu vendo a droga, ou eu estou prejudicando famílias inteiras, né? Independente de usar a droga que eu vendo. Então, vocês conseguem imaginar o mal que eu estou fazendo a um número enorme de pessoas? O que isso vai reverter para mim? Bem-estar, alegria? Ou um peso enorme, uma culpa enorme que eu posso aqui não me dar nem conta, mas quando eu voltar no mundo espiritual, eu vou lembrar, né? Então, perdoe. E a última é Deus como Pai, né? Falei da imortalidade, falei do amor, mostrar Deus como Pai. Jesus fez isso de uma maneira interessante, porque todos esses sábios que vieram antes falavam em Deus, falavam em temor a Deus. Quando eram politeístas, não tinham ainda um Deus único, era sempre uma adoração, né, para receber algo em troca e com medo de não fazer o certo. Jesus vem e fala assim, que Deus é nosso Pai. Quando ele fala que Deus é nosso Pai, vocês conseguem entender que ele diminui a distância que tem entre nós e Deus? Porque Deus está lá, eu tenho medo dele, que ele pode fazer, tenho medo da sua ira, da sua força, né? Eu temia Deus. Agora ele fala, Deus é Pai. Então Pai não vai, por mais que o Pai seja duro, ele não quer a morte do filho, ele não quer a queda do filho, ele quer renovar esse filho. Então ele nos aproxima de Deus. E ao mesmo tempo, ele nos aproxima uns dos outros, porque ele vai falar que nós, se Deus é Pai, nós somos irmãos. E se nós somos irmãos, muda a relação que nós temos com as pessoas. Então agora, eu preciso começar a enxergar as pessoas não como um desconhecido, mas como um irmão que talvez eu não conheça hoje, mas se eu me aproximar eu vou conhecer. Consegue perceber que isso modifica muito a nossa maneira de nos relacionarmos entre nós, né? Então, lá no Antigo Testamento, ninguém falava em Deus como Pai. Isso seria uma blasfêmia. Isso seria um crime que nós cometeríamos, a ponto de que Jesus, por ter dito isso, foi condenado à morte. Um dos crimes imputados a Jesus era a blasfêmia, certo? Por ter dito que ele era o Messias, né? Ou seja, o Filho de Deus, né? E que Deus era Pai. Deus não era Deus, uma coisa, um ser acima de nós. Ele era nosso Pai. Jesus trouxe Deus para bem mais próximo de nós. Essa foi uma das causas da sua condenação à morte, né? Então, Jesus conseguiu mudar com essa ideia de Deus sendo nosso Pai, a nossa maneira de nos relacionarmos, certo? Porque nós nos tornamos irmãos. Quando a gente compreende isso, lógico. Ainda hoje eu vejo pessoas que eu não considero como irmãos. Nós não chegamos nesse nível de evolução ainda, infelizmente. Mas a ideia de Jesus é que com esse conhecimento, isso vai se modificando, isso vai se melhorando, né? Então, a gente chega a essa conclusão que com essas informações básicas que o mestre trouxe, mas informações que ele trouxe, viveu, exemplificou, né? Com essas informações, Deus como Pai, o amor como regra de conduta e a imortalidade como uma lei da nossa vida, ou seja, você não morre, né? Os homens, todos nós, né, os seres humanos, né, seriam capazes de modificar a modo de enxergar a vida, né? Consequentemente, o modo de viver essa vida, né? E com certeza iam evoluindo aos poucos. É o que está acontecendo. Então, lá no Evangelho, né, principalmente no Evangelho de João, né, tem sete citações onde Jesus fala assim, eu sou. São os chamados 7 eu sou, né? Tem um filme que
Jesus é tratado por eu sou. O Deus é tratado por eu sou. Né? Então, Jesus vai falar, eu sou o pão da vida. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. E tem a sétima, que é eu sou a luz do mundo. E é interessante que dos outros 6 eu sou de Jesus, é ele e ele mesmo. Mas nesse sétimo, eu sou a luz do mundo, ele vai dividir com a gente. Porque ele vai falar lá no sermão de Mateus, sermão do monte, né, em Mateus, certo? Vós sois a luz do mundo. Você vai falar semana que vem. Veja, ele em todas as situações falou eu sou. Mas nessa sétima, luz do mundo, depois ele fala, eu sou a luz. Enquanto estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas depois ele fala, vós sois a luz do mundo. Por quê? Porque se eu começar a fazer brilhar essa luz, esses ensinamentos que ele me trouxe, eu também vou iluminar um cantinho daqui, um cantinho dali. Eu vou iluminar vidas. Então, isso é bacana. E Jesus fala, vós sois, eu sou a luz do mundo. Eu não sou a luz do povo de Israel, eu não sou a luz do povo do Oriente ou do Ocidente, eu sou a luz do mundo. E então, gente, pensa bem. Vós sois a luz do mundo. Então, se nós somos luz, ou se nós temos a capacidade de começar a fazer aquilo que Jesus já fez. Vamos fazer em plenitude? Não vamos. Nós estamos distantes dessa perfeição que ele já possui. Mas nós podemos fazer. Né? Então esse eu sou, ele dividiu com a gente. Né? E é bastante importante a gente pensar que se nós não somos capazes de transformar água em vinho, de curar leprosos, nós somos capazes de levar um copo d'água para quem está com sede. Nós somos capazes, por exemplo, de ajudar alguém a ir até o médico. Né? Nós somos capazes de fazer coisas menores, muito menores que a de Jesus. Mas nós podemos também fazer brilhar essa nossa luz. E é esse o convite que eu acho que Jesus fez para nós, quando ele trouxe essas 3 ideias básicas. Faz isso, vai devagar, você vai conseguir. Tudo que eu faço, vocês são capazes de fazer, ele disse. Se tiverem fé em quê? Na palavra dele, no ensinamento que ele nos trouxe. Se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer essa montanha, ela cai daqui, vai para lá. Podem fazer tudo que eu faço e ainda mais. Então, a gente teve até hoje muitas doutrinas bonitas. Extraordinárias, sabe assim, o budismo é legal pra caramba. Se vocês forem ver os textos dos Vedas, é bonito, é muito bonito. Né? Já a doutrina de Jesus é simples, mas é infinitamente profunda. É simples porque não é difícil de entender, mas é profunda, porque se você fizer aquilo, a sua vida dá uma guinada. Tá? Nós não podemos perder isso. Por isso que eu pus aqui, ó. Simples e sem grandes rodeios é na verdade o grande patrimônio moral de todos nós, da humanidade. Né? Então, a doutrina espírita, ela vem embasar, alicerçar essa doutrina de Jesus. Certo? Ela vem falar da lei de causa e efeito, da necessidade da nossa crença em Deus. E por quê? Porque Deus é justo e bom. Então a gente entendendo que Deus é justo e bom, então Deus está olhando por nós e está mandando sempre o que nós necessitamos. Nem sempre o que nós queremos, ou o que nós gostamos, mas o que nós precisamos para a nossa evolução. A doutrina espírita também fortalece o amor como uma regra de conduta. Por quê? Nós buscamos reviver os ensinamentos de Jesus. Né? E como a gente faz isso? Compreendendo a nossa imortalidade através da mediunidade. Nós conversamos com os mortos. Não é todo mundo que tem mediunidade, mas quem tem, trabalha, sabe que os mortos não morreram. Os mortos entre aspas, né? Eles estão aqui, estão vivos, estão sofrendo, estão chorando, estão trabalhando, estão servindo. Então, ela fala da imortalidade, né? Fala da reencarnação com uma tranquilidade imensa, né?
E tudo isso a gente começa a entender que é para o nosso bem, para a nossa evolução. Né? Então a doutrina espírita ela vem trazer com esses princípios básicos, né? A existência de Deus, a comunicabilidade entre os espíritos, né? A existência de vida em todos os mundos, né? A reencarnação. Então, ela traz, com esses ensinamentos, ela vem garantir que Jesus nos trouxe verdade. Que a palavra de Jesus é simples, é profunda e é extremamente importante se a gente quer realmente ser feliz. Então, para que nós possamos brilhar a nossa luz, como ele disse, né? E para que Jesus continue sendo, como sempre foi, a luz deste nosso mundo. Tá bom? Eu espero que com isso, sabe, a gente possa refletir na importância e na necessidade de a gente começar com essas coisas básicas, principalmente nos relacionamentos entre as pessoas, a nos modificarmos aos poucos, mesmo que devagar, mas sempre, devagar e sempre, como diz, né? O ditado. Mas nos modificando, a gente vai agradar a Deus, vai agradar a Jesus e vai se tornar mais feliz, tá bom? É isso aí.